Quem segue o canal Pesca e Prosa deve ter percebido que eu tirei do ar um vídeo falando sobre a restrição do uso da garateia. Esse vídeo começou a dar uma bombadinha logo quando eu fiz a publicação dele e eu tive que tirar do ar porque além de falar da restrição do uso da garateia em específico, eu tratava de outros assuntos como licença de pesca, a definição de pesca amadora, pesca esportiva e tudo mais. Ocorre que a legislação foi atualizada e as informações que constavam naquele vídeo também estavam desatualizadas, o que me fez retirar o vídeo do ar para não deixar a informação indevida, né? Falando sobre esses assuntos todos. E aí eu me aprofundei um pouco mais na legislação e vamos falar um pouquinho delas com relação à legislação que trata da pesca amadora esportiva e também tendo como pano de fundo a questão da restrição do uso da garateia nas nossas pescarias. Ok? Meu nome é Paulo Matheus e esse é o canal Pesca e Prosa. Bom, gente, a história toda aconteceu por causa de uma portaria do IBAMA de 2009, a portaria de número 4, que regulamentava a prática de pesca esportiva. E nessa portaria ela falava da licença de pesca, falava sobre alguns conceitos e dentre esses conceitos também falava da restrição da garateia nas pescarias. Ok? Essa portaria de número 4 do IBAMA, ela teve uma redação muito simples, porém muito eficiente. De tudo que eu via em termos de portaria, é aquela que sintetizava e falava numa linguagem muito clara. Ok? É comum quando você lança uma norma interna ou você faz um regulamento ou uma legislação, você conceituar alguns termos para que o entendimento da norma seja o mais adequado possível, ok? E na portaria de número 4 da norma do IBAMA, tinham dois conceitos muito fortes. Pela primeira vez falou em pesca esportiva, então eles conceituavam a pesca esportiva como sendo aquela prática de pesca e solte, onde era vedado você levar a sua cota de pesca para casa. Então você não podia levar o peixe para casa. E também conceituava a pesca amadora como aquela que tinha a cota de pesca. Então se a modalidade de pesca fosse a modalidade amadora, o indivíduo poderia levar até 10 quilos, enfim, tinha lá as cotas daquilo que ele poderia estar levando, ok? Então havia essa distinção na NR número 4 sobre o que é a pesca esportiva e a pesca, amadora. Isso aí servia para, eu decorri lá no vídeo, falando sobre, por exemplo, no Mato Grosso, quando você fecha um rio, você vai fechar ela para pesca, né, para repovoar aquele rio. É comum no Mato Grosso, por exemplo, fechar alguns rios para pesca. E às vezes você não fecha o rio no todo, até mesmo porque você impacta muito a questão hoteleira. Muitas pousadas, e se você proibir a pesca, você acaba atingindo um outro setor e esse setor pode ser prejudicado. Então existe essas proibições nos rios do Mato Grosso, aonde você pode praticar a pesca esportiva, ok? E isso faz com que a atividade hoteleira continue em atividade e não tenha esse prejuízo todo. Mas é vedado o uso da pesca amadora, aquela que poderia levar cota. Então, dentro na portaria número 4 do IBAMA, havia essa segregação da pesca esportiva, da pesca amadora, ok? Já pensando nessa situação de até que ponto aquele rio vai ser fechado. Tem rio que não pode nem fazer esportiva e nem a amadora. Tem rio que a prática de pesca esportiva ela é permitida, porém a amadora não é. Aquela que você não pode levar a tua cota de peixe, ok? E no artigo 3º, ok? Ele define, aliás, quando eu falo que a gente conceitua alguns termos, né? Na norma da IBAMA, ele conceituava as iscas, sendo que as iscas naturais é aquelas consideradas alimento de peixe. Então tudo que é alimento de peixe, sardinha, camarão, lambari, goiabada, goiaba, fruta, tudo que é comestível, né, a norma tratava como sendo iscas naturais e considerava as iscas naturais como alimentos de peixe, ok? E também eles conceituavam a isca artificial e classificava a isca artificial como atrativo de peixe, ok? Então tudo aquilo que não é natural, que não é alimento de peixe, mas é atrativo de peixe. E no item 3º dessa nota, no artigo 3º dessa nota, ainda falava o seguinte, e daí o motivo da realização do meu vídeo.
No artigo 3º, C, ele citava o seguinte: a utilização de anzóis múltiplos ou garateias somente será permitida com iscas artificiais nas modalidades de arremesso e currículo. Bom, a restrição do uso da garateia estava nesse item da NBR número 9. Lá do IBAMA de 2009, ok? A portaria número 4 de 2009. E então, de fato, a garateia estava proibida mesmo, né? Você não podia usar com isca natural. Pescar com a isca natural no mar, lá, sardinha, com garateia, não era permitido, ok? Previstas aí todas as penalidades, inclusive até a tua traia de pesca, eles poderiam levar aí numa fiscalização mais ferrenha, né? Então o uso realmente estava restrito às iscas artificiais e ainda assim com alguma limitação. Que ele cita aqui na portaria de número 4 do IBAMA que é permitido o uso da garateia nas iscas artificiais nas modalidades de arremesso e currículo. Bom, arremesso eu entendo como sendo os pinchos, né? Você vai fazer uma pescaria de tucunaré, uma pescaria de robalo, vai fazer o arremesso, vai pinchar, você vai trabalhar meia água, a flor da água, meia água e até mais ao fundo. Mas você arremessou e está fazendo o pincho. Nessa modalidade você poderia pescar com as garateias, nas iscas artificiais, ok? E na modalidade de currículo, onde você solta a sua linha, solta a sua isca e você vem fazendo currículo no bar e ali você poderia também trabalhar com a garateia em iscas artificiais nessa situação. Fora disso, aí eu coloquei em dúvida naquele vídeo a questão do jig-jig, porque o jig-jig você não arremessa, você solta, fica gigando ali, você está trabalhando de fundo e a restrição estava de que aquela garateia poderia realmente causar aí uma pescaria de lambada, que esse foi um dos motivos da proibição da garateia pela portaria de número 4. Eu citei o exemplo dos rios que desembocam nos estuários, rios que desembocam em outro, aquela zona ali onde há o encontro desses dois rios, a pesca é proibida. Você não pode pescar ali porque ela é uma fonte de alimento. Normalmente os cardumes de peixe ficam nessas regiões e muitos pescadores usando do sistema de lambada, utilizando a garateia, fazia aquela pescaria mais agressiva, ok? O que é proibido. Legal? Então existia de fato essa restrição pela portaria número 4. Agora, o que acontece? Com essa mudança de autoridade, a quem compete o quê? Com essa mudança de ministérios que você tem quando se institui um novo governo e tal, as atribuições e as responsabilidades pelas regulamentações mudam de departamento, mudam de setores, né? E acontece que aquilo que era regulamentado pelo IBAMA passou a ser regulamentado pelo Ministério de Pesca e Agricultura. E o IBAMA ficou subordinado ao Ministério do Meio Ambiente, ok? Houve uma confusão com relação a isso, e quando essa regulamentação passou a ser responsabilidade do Ministério de Pesca e Agricultura, em 2012, em junho de 2012, o Ministério da Pesca soltou duas instruções normativas, a MP 05 e a MP 09. Então aquilo que era uma portaria de número 4 do IBAMA virou as instruções normativas número 5 e número 9 pelo Ministério da Pesca. E essas duas instruções normativas trouxeram algumas alterações, ok? Bom, acontece que ao se consultar a portaria de número 4, hoje, né, ela consta como sendo uma portaria revogada parcialmente. Então eu entrei lá no IBAMA, fiz a consulta da portaria e ela está aqui, situação revogada parcialmente. Ora, se hoje, atualmente, essa portaria foi revogada parcialmente, eu fui atrás do que foi esse parcial. Comecei a correr e tomei um susto, porque essa revogação, ela aconteceu só em 2014, depois de que já tinham duas instruções pelo Ministério da Pesca e a portaria de número 9 continuou tendo validade junto com as demais portarias. Então nós tínhamos duas regulamentações praticamente do mesmo assunto por órgãos regulamentadores diferentes, ok? Então essa portaria de número 4 ela valeu até 2014, quando de fato a portaria NBR número de 2009 foi revogada. Bom, voltando para 2012, quando entrou na jogada o Ministério da Pesca, ok? Quais foram as principais alterações, né, com relação à portaria de número 4? Bom, a primeira é que eles criaram uma instrução normativa específica para licenciamento de pesca, para licença de pesca. E ali vem alguns conceitos, né? E dentre alguns dos conceitos
que mais me chamou a atenção foi o seguinte: eles colocaram o seguinte nessa portaria de 2012, que fala da licença de pesca, ok? Então vamos lá. Instrução normativa número 5 de 2012 do Ministério de Estado de Pesca e Agricultura. Estabelecer norma e procedimento para inscrição de pessoas físicas, jurídicas e embarcações de esporte e recreio no Registro Geral de Atividade Pesqueira, RGP, nas categorias de pescador amador, organização de competição de pesca amadora, embarcações utilizadas e tudo mais. Então é nesse escopo em que essa de licença que essa instrução regulamenta. E ele colocou o seguinte no artigo 2, eles colocaram o seguinte: entende-se como pesca amadora ou esportiva a atividade de pesca praticada por brasileiro ou estrangeiro com equipamentos e petrechos previstos em legislação específica, tendo por finalidade o lazer e o esporte. Ou seja, essa portaria de licença de pesca tirou aquele conceito que tinha na portaria de número 9, ok? Da pesca amadora e esportiva. Da amadora, que você pode levar aquela cota de peixe que você pescar, né? E a esportiva, que é aquela prática do pesca e sorte. Então, essa distinção na nova portaria de 2012, ela já trata a pesca amadora e a pesca esportiva, essa modalidade de pesca, da mesma forma, ela dá o mesmo tratamento, ok? Então essa distinção entre pesca esportiva e pesca amadora deixou de existir com a portaria de número 5 de 2012 do Ministério de Pesca e Agricultura. Essa foi uma das alterações, ok? Bom, essa portaria, ela foi muito, foi além da portaria de número 4. A portaria de número 4 previa, por exemplo, a questão da faculdade de você ter ou não a licença de pesca para aqueles que se enquadravam dentro das isenções. Por exemplo, o maior de 65 anos, aqueles que tinham 65 anos que eram isentos, ou os aposentados, por exemplo, não precisaria de ter a licença de pesca. Bastava comprovar sua situação de aposentado ou de maior de 65, no caso de homem, 60 de mulher. Então, nessa condição, você apresentando um documento que comprovasse essa situação, você não poderia se licenciar, você não precisaria de ter licença de pesca. O que eu não recomendei na época, no primeiro vídeo. Eu acho que sempre ter a licença é muito legal. E na portaria de número 4 também mencionava a licença permanente. Na nova instrução, isso cai por terra. Você, hoje mesmo, sendo isento da tributação, da taxa, da isenção da taxa de licença de pesca, você é obrigado a ter a licença de pesca, ok? Então, queira ou não queira, agora você tem que ter a licença de pesca. E aquela licença permanente não é mencionada na nova legislação, e se ela não é mencionada, então ela não é permitida, ela não tem mais aquela possibilidade da licença permanente. Legal? Essa foi a primeira e grande alteração da norma com relação ao número 4. No entanto, as duas ainda estavam em vigor. Isso até 2014, quando a portaria portaria do IBAMA ainda estava em vigor, ok? Então nós tínhamos aí duas legislações competindo entre si nesse período. Na mesma data em que houve essa instrução normativa relativa à licença de pesca, saiu uma outra instrução normativa, a de número 9, 13 de julho de 2012, ok? Que consta aqui, numa consulta em que eu fiz no site do IBAMA, que ela está em vigor, ok? Essa portaria aqui de número 9. E essa portaria, a de número 9, ela tratava do quê? Estabelecer normas gerais para o exercício da pesca amadora e esportiva em todo o território nacional, ok? Bom, acontece, Ibam, é que essa portaria também está revogada. Houve uma revogação dela agora em 2022, quando saiu uma nova portaria regulamentando a prática de pesca esportiva. Mas qual foi a grande alteração dessa portaria de número 9? Eu vou ser muito prático, não vou entrar muito em detalhe, ok? Ela ainda estabelece aquela questão da pesca amadora esportiva sendo a mesma situação, e no que diz respeito à proibição da garateia, ela não menciona mais aquela restrição do uso da garateia, proibindo ela com isca artificial e, como é que fala? Na isca artificial, e restringindo o uso com as artificiais, na modalidade de arremesso ou currículo. Então, já aqui em junho de 2012, essa portaria já não fazia menção à restrição do uso da garateia. Então, nós tínhamos a norma de número 9 em junho de 2012, ok?
ok? Valendo e não prevendo a restrição do uso da garateia. Porém, ainda em vigor estava a portaria de número 4, porque ela só foi revogada de fato em 2014. Então nós tínhamos duas legislações sobre o mesmo assunto, uma restringindo o uso e a outra não restringindo o uso, ok? Aí sim, em 2014, foi feita a revogação da portaria de número 4 do IBAMA. E ela foi publicada no Diário Oficial, então ela passou a valer, quer dizer, ela foi revogada de fato no todo em 2014. Então aí continuou valendo as normas de número 5 e de número 9. Então a partir de 2014 o uso da garateia já passou a ser permitido, ok? Então foi nessa condição e nesse prazo em que a coisa aconteceu. Legal? Ocorre que agora em 2022 saiu uma nova portaria também do Ministério da Pesca, ok? A portaria é MAPA 616 de março de 2022, que revoga a portaria de número 9, aquela que fala sobre a regulamentação da pesca amadora e pesca esportiva. Então olha a confusão de normas que nós temos, uma revogando a outra, uma em vigor, a outra não em vigor, enfim. E olha só, quando eu fiz a pesquisa dessas legislações todas, veja bem, eu tinha aqui que a portaria de número 9, ou atualmente, né, ela estava em vigor. Consta no site do IBAMA que essa portaria ainda está em vigor. Só que ela foi revogada em 2022. Olha a confusão que é esse negócio. Se hoje eu entro no site do IBAMA e pego a portaria de número 9, ela está em vigor. É o que consta no site do IBAMA. Fica difícil isso, né? Bom, e agora o que está valendo de fato? É a portaria 616, que fala sobre a regulação da pesca esportiva, e a maior alteração que houve dessa portaria foi o seguinte: agora tem um capítulo que fala sobre monitoramento da prática de pesca esportiva. Quer dizer, houveram algumas outras alterações, mas daquilo que foi dito naquele primeiro vídeo, é que essa portaria 616, ela acrescentou, um item, que eu não sei se o pessoal vai conseguir seguir esse negócio. Olha só o que essa portaria diz, né? E ninguém faz, eu tenho certeza que ninguém faz, ok? Nas disposições finais aqui, deixa eu dar uma olhada, do capítulo 4 dessa nova portaria, que foi editada em 2022, que trata da pesca esportiva e amadora, no item de monitoramento, o pescador amador, né, ou esportivo, deverá encaminhar formulário de monitoramento do pescador amador e esportivo, conforme anexo 1 desta portaria, na Secretaria de Agricultura de Pesca e Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por meio do sítio eletrônico www.gov.br agricultura, tem um sítio enorme aqui, na seção de pesca amadora ou esportiva. Deverá ser preenchido formulário de monitoramento do pescador amador e esportivo por dia de pesca. Então, para cada dia de pesca que você tiver, você vai ter que preencher agora um formulário. Eu fico imaginando aquele senhorzinho na beira do barranco que mal sabe escrever o nome no papel de pão, se ele vai conseguir fazer um relatório desse e encaminhar via site eletrônico, enfim. Bom, formulário de monitoramento do pescador amador esportivo deverá ser enviado até o 5º dia útil subsequente ao da realização da pescaria. Então tem prazo para encaminhar esse formulário. Então eu vou lá fazer uma pescaria no Tietê ou no mar ou em qualquer outro lugar. Aquilo que eu pegar, eu vou ter que, segundo o anexo que tem aqui, olha só que absurdo que é esse negócio. Eu vou ter que, deixa eu pegar o formulário aqui para não errar. Gente, pescar tá ficando difícil. Eu vou ter que preencher um barco falando com as informações, que é um pescador, que não sei onde que eu tô pescando, se é continente, marinho e não sei o que, bababá, os apetrechos de pesca que eu tô utilizando, e ainda vou colocar ainda a identificação da captura. Eu vou ter que saber a espécie, a quantidade, tá fácil, e o peso total. Então, além da minha... eu vou ter que carregar uma balança, porque eu tenho que preencher o relatório, e vou ter que ser biólogo, porque eu vou ter que falar da espécie. Gente do céu, tá aqui, ó, formulário de monitoramento, não é brincadeira, não. Então, se você vai fazer uma pescaria hoje, tá lá o verbo deverá apresentar, deverá ser preenchido o formulário de monitoramento. Essa é a grande alteração da norma. O resto continua a mesma coisa com relação aos conceitos, aplicabilidade, aquilo que é proibido, não é proibido. Graças a Deus aí, então, a garateia hoje, sim, ela está liberada, mas até 2014 ela era proibida sim, ok? Eu espero ter sanado essas dúvidas todas. A dúvida que eu gerei, né, com relação à primeira edição, porque a portaria no IBAMA de número 4 ainda está como revogada parcial, quando ela foi revogada no total apenas em 2014, e ainda consta como parcial. E algumas outras normas
que foram ao longo do tempo serão editadas, que consta como em vigor e elas já foram revogadas. Então, hoje, para fazer valer, o que está em vigor é a portaria, a Instrução Normativa Mapa número 5 de 2012 e a portaria 616 do dia 8 de março de 22. Uma portaria até que recente. Tem aí 2 anos, março 23, vai fazer quase 2 anos, logo faz quase 2 anos, 1 ano e meio, que fala, da regulamentação da pesca amadora. Bom, gente, eu espero ter esclarecido aí a questão da legislação em vigor da prática de pesca esportiva. Quando eu fiz o primeiro vídeo, eu me apoiei demais em cima da portaria de número 4, né? Porque quando eu abri o site para pegar a portaria no IBAMA, constava como revogada, para mim estava em vigor, e de fato ela foi revogada e teve a sua revogação publicada no Diário Oficial apenas em 2004, em janeiro de 2014, perdão. Então ela não surte mais efeito e hoje o uso da garateia tá legal. Se gostou do conteúdo, deixa o like, se deixou o like, se inscreva no canal e se você se inscreveu no canal, ajude a compartilhar a prática de pesca esportiva que é tão legal. A todos um beijo e até breve.